Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Meu dileto irmão e irmã, ouvinte desta emissora, internauta que nos segue no nosso canal do YouTube. Um bom dia para você e sua família, um abençoado dia do Senhor para vocês todos. Que seja um domingo muito alegre. Neste quarto domingo da Quaresma, chamado tradicionalmente de Domingo Letare, a Igreja nos convida à alegria no meio do caminho penitencial. Inclusive os sacerdotes, no dia de hoje, costumam usar a casula rósea para mostrar esse tempo de alegria que já vai tomando o nosso coração, porque no domingo que vem será o último domingo da Quaresma. Depois já vamos começar exatamente a Semana Santa e a preparação imediata para a Páscoa. É como se no meio da estrada quaresmal, Deus abrisse uma janela de esperança para lembrar que a Páscoa está se aproximando. A liturgia possui essa didática, essa dinâmica de nos inserindo no mistério. Então é como se hoje, esse domingo da alegria, fosse essa janela aberta nesse nosso caminho quaresmal para dizer, olha, a Páscoa está chegando. O tema que nos acompanha hoje é a luz que devolve sentido. Há momentos na vida em que tudo parece escuro, situações difíceis, perdas inesperadas, quantas mortes inesperadas nós temos tido na Diocese de Formosa, e também com amigos, também fora da nossa diocese. Enfermidades, crises familiares ou espirituais. O coração humano conhece bem essas noites. Quantos de nossos ouvintes e internautas, neste momento, podem estar atravessando uma dessas fases? Alguém num hospital, alguém em um quarto solitário, alguém no silêncio de uma cela ou na angústia de uma preocupação profunda. Mas a fé cristã nos ensina que Deus nunca abandona seu povo na escuridão. Essa é a grande certeza que alimenta o nosso desejo de ir adiante. Deus não abandona seu povo, não abandona a mim e nem a você que clama por ele. São Jerônimo, no século IV, V, grande amante das Escrituras, dizia: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. E ele recordava que a palavra de Deus é luz para quem quer caminhar na fé. A Sagrada Escritura, a Bíblia. Nós devemos usar sempre e cada vez mais nos apaixonar pela palavra. Porque a nossa vida espiritual não elimina as noites da vida, mas nos ensina a caminhar com esperança dentro delas. Santa Teresa de Calcutá testemunhou algo impressionante. Durante muitos anos viveu uma profunda noite interior, mas continuou servindo com amor. Ela dizia: mesmo quando não sinto a presença de Deus, sei que Ele está comigo. É o que eu dizia para uma mãe que perdeu seu filho num desastre, um filho muito querido, muito amado da igreja. Aí vem aquelas interrogações, se Deus existisse, não deixava acontecer. Isso eram as bobagens que acontecem. Deus nos dá a graça para a gente ir caminhando, mas as fatalidades faz parte desse jogo da própria realidade, que Deus não altera. Deus não vai frear um caminhão, travar o caminhão em cima do asfalto para ele não bater no outro carro que está vindo. Depende das condições de quem está comandando isso. Deus não intervém assim,
Deus nos dá a graça para a gente nos livrar dos acidentes, para a gente dirigir com prudência, etc. Mas a gente precisa aprender a ter humildade. Ontem nós falávamos da humildade, inclusive diante desses desastres de morte que acontecem nas nossas famílias. Vamos ter mais humildade, vamos ter mais paciência e parar com essa coisa de ficar interrogando muito as coisas. Aconteceu, veja o que pode fazer e segue adiante. Essa deve ser a nossa lógica. Eu digo isso para vocês que eu sinto isso. Já enterrei tanta gente que eu amava na minha família, tantos amigos, tantas pessoas queridas do profundo do coração da gente que já se foram. A gente tem que ter essa tranquilidade, não deixar que a nossa vida entre num furdúncio de tristeza, de angústia. E precisamos entender que mesmo que a gente entre num deserto, nós devemos ter essa mesma compreensão que teve Madre Teresa de Calcutá. Mesmo quando não sinto a presença de Deus, sei que Ele está comigo. Talvez você que me escuta agora está vivendo isso. Esse vazio interior, essa falta de aceitação das coisas. E esse domingo letário da alegria nos lembra justamente isso. A alegria cristã não nasce da ausência de dificuldades, mas da certeza de que Deus caminha conosco. Mesmo você que sepultou seu pai, sua mãe, um filho, esposa, o avô querido, a avó amada, não importa. Seja uma pessoa alegre. Entrega, devolve a Deus. Não fica assim. Não carrega essa dor, essa tristeza na sua alma que não te faz bem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, diz a Bíblia. Nós precisamos ter esse sentimento de alegria muito presente na nossa vida, muito atual na nossa existência. Porque Nosso Senhor caminha conosco. O Papa Bento XVI ensinava que a fé não é uma teoria, mas o encontro com uma pessoa muito viva, Jesus, viva eternamente. Quando esse encontro acontece, mesmo as situações difíceis, elas ganham um novo sentido. Porque às vezes, minha gente, diante das turbulências, diante dos grandes sofrimentos, o que você tem a dizer? Meu Jesus, misericórdia. Você recebe o aviso, morreu seu filho. Meu Jesus, misericórdia. Os hackers entraram na sua conta, roubaram tudo. Meu Jesus, misericórdia. Teve um acidente, você se vê acabado. Meu Jesus, misericórdia. Saiba que Deus nunca nos abandona. Ele não quer o sofrimento. O sofrimento é decorrente das fatalidades da vida. Mas uma graça Ele nos dá para a gente aprender a tirar lições dos sofrimentos. E eu sei que tem gente aqui me escutando agora que poderia dar esse testemunho. Eu cresci quando sofri, quando fui provado. Eu melhorei muito. Minha situação hoje é outra. É assim mesmo. Ele caminha conosco. Deus não nos abandona. E quando nós sofremos, quando o sofrimento bate à nossa porta, a provação chega à nossa casa, Deus vai nos dando a graça de te dar sentido a tudo. Talvez você esteja buscando luz para alguma decisão nesse dia de hoje. Talvez esteja cansado de lutar. O Senhor conhece a sua dor, conhece a sua história. Pega as tuas coisas e vai para a missa hoje. Vai celebrar essa alegria de Deus e jogar fora essa tristeza sua lá diante do Santíssimo. Chega mais cedo na missa, faz uma sua entrega, um despojamento da sua vida diante do Santíssimo Sacramento. É isso que Deus quer de você. Não deixe para amanhã. Faça hoje, faça logo agora, né? Então, a Quaresma conduz a mim e a você a reconhecer que Deus pode iluminar até mesmo os momentos mais duros, mais escuros, mais esquisitos da nossa vida. Peça hoje ao Senhor a graça de ver tudo o que te acontece com o olhar da fé, não com o olhar do orgulho,
da angústia, do sofrimento, do complexo de inferioridade, daquela atitude de que todos têm que te dar atenção porque você é um coitado, uma coitada. Não, não é isso que Deus quer de você. Deus quer você um gigante na fé. Vai adiante, porque Ele está conosco e Ele nos fortalece. Assim seja. Amém. Comento com você com muita alegria, com muito amor, o Evangelho de hoje, João 9, de 1 a 41. E nos apresenta o encontro de Jesus com o homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram quem teria pecado para que aquele homem estivesse naquela condição. Mas Jesus respondeu algo impressionante e surpreendente. Nem ele pecou, nem seus pais, mas é apenas para que nele se manifestem as obras de Deus. Uma resposta muito dura, mas muito acalentadora. Depois o Senhor declara: eu sou a luz do mundo. E realiza um milagre que devolve a visão ao cego. São Jerônimo, quando comenta este evangelho, ele lembra que a verdadeira cegueira não é a dos olhos, mas a do coração que se recusa a ver a ação de graças, a ação de Deus. Que triste, né? Um cego de alma, que vê as coisas desse mundo, vê a festa, vê a cerveja, vê a prostituição, vê tudo que a vontade deseja e ele atende, mas não é capaz de ver Deus. As coisas, os prazeres dessa vida são como os coices dos porcos. São pequeninos, passam rapidamente. Nada supera a visão espiritual de Deus. Sentir a misericórdia de Deus na nossa vida. E triste um coração que não vê a Deus. Também o saudoso Papa Bento XVI explicou que o cego curado representa o caminho da fé. Primeiro ele conhece Jesus como homem, depois como profeta e finalmente o reconhece como Senhor. Você que vai à missa hoje, preste atenção nesse evangelho, releia depois o evangelho, talvez ele depois da missa ou em casa. Pense nisso. Olha que itinerário bonito que o Papa lembra, né? O cego curado representa o caminho da fé. Primeiro, ele reconhece Jesus como homem, depois como profeta, depois como Deus. Aqui está, meu querido ouvinte, internauta, o caminho de cada um de nós como cristãos, homens e mulheres batizados. Passar da escuridão para a luz. Passar das trevas do nosso pecado, das nossas misérias, para a luz redentora de Cristo. A pergunta do Evangelho também ecoa em nós. E nós devemos responder isso. Queremos realmente enxergar com os olhos da fé? Quais olhos você tem usado na sua vida? Da fé ou da carne? Que o Senhor nos ajude a responder isso hoje na nossa comunhão, na Santa Missa, na nossa adoração antes da missa que a gente vai fazer, chegando um pouquinho mais antes da missa para fazer isso. Que Deus abençoe muito a sua mente e o seu coração para que possas enxergar sempre com o dom da fé. Vamos rezar. Senhor Jesus, Tu conheces as noites do nosso coração. Ilumina aqueles que hoje, ouvindo nosso programa, caminham na tristeza. Os enfermos que enfrentam a dor, os encarcerados que buscam esperança, as famílias que atravessam momentos difíceis. Dá-nos olhos novos para reconhecer Tua presença, mesmo quando tudo parece escuro.
Que a tua luz, Senhor, a luz da tua misericórdia, renove nossa esperança e fortaleça a nossa fé. Com os discípulos de Emaús e com o Padre Pio, queremos dizer com toda a confiança do nosso coração: fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus renove sempre o seu coração, a sua vida. Um abençoado domingo para você, uma boa semana. E amanhã não deixe de participar conosco às 21 horas aqui no canal do YouTube. O programa Eclésia Santa. E depois do programa, a nossa oração das completas. Te aguardo aqui no canal amanhã às 21 horas. Fique em paz.